É isso aí, galera. Vamos agora começar a nossa aula falando sobre os investidores. Existem dois tipos básicos de investidores, que são os investidores que são considerados qualificados e aqueles investidores que são considerados investidores normais. Então, veja, a gente tem os investidores que são normais, grupo de pessoas normais, e aqui temos os qualificados. Dentro dos qualificados, a gente tem um rol de pessoas que são consideradas investidores qualificados. Então, a gente tem um investidor qualificado aqui dentro, outro aqui dentro. Aí nós temos um investidor qualificado que é um pouco maior, que são os investidores que são profissionais. Os investidores profissionais são qualificados, beleza? E eles também, dentro de investidor profissional, a gente vai ver outra subdivisão que tem dentro de investidor profissional. Então, veja, todo mundo que é investidor profissional vai ser considerado investidor qualificado, certo? Todo mundo, e investidores normais. Investidores normais são pessoas que não se enquadram como qualificado como nenhum dos outros, beleza? Então vamos ler aqui. Investidores qualificados são aqueles que, segundo o órgão regulador, têm mais condições de entender o mercado financeiro do que o investidor comum. A vantagem de se tornar um investidor qualificado é a possibilidade de ingressar em fundos restritos, como, por exemplo, os FDICs. Vocês vão ver muito ainda falar de FDIC lá no módulo 5, quando falar de fundo de investimento, beleza? São considerados investidores qualificados. Ó, a gente tem três investidores que são considerados qualificados. Investidores são considerados profissionais e eles são considerados classificados. Por quê? O cara, a profissão dele é viver disso, mano. Você acha que esse cara não é qualificado? Não. Então, é bem simples de entender isso. Uma pessoa física ou jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a 1 milhão e que, adicionalmente, atestem por escrito a condição de investidor qualificado mediante termo próprio. Ó, quando se tratar de pessoas físicas, pessoas normais, né, pessoas físicas ou jurídicas, essas pessoas, para ser consideradas qualificadas, elas têm que ter pelo menos mais de 1 milhão em investimentos, beleza? E ainda tem que atestar por escrito que esse cara é considerado qualificado, porque se o cara, por exemplo, eu posso ter 1 milhão e não ser considerado qualificado. Não significa que eu entenda das coisas, eu não vivo disso, não invista. Eu posso ter 1 milhão e nem investir, por exemplo. Ah, eu tenho 1 milhão guardado, eu já sou considerado um investidor qualificado? Não, eu tenho que ter 1 milhão em investimentos, certo? Pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exame de qualificação técnica ou possuam certificação aprovada pela CVM, como requisitos para o registro de agente autônomo de investimentos, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários em relação aos seus recursos próprios. Então, veja, toda essa galera aqui que são agentes autônomos, que são pessoas que são aprovadas pela CVM para trabalhar com investimentos, essa galera também é qualificada, certo? Então, veja, quando se tratar de pessoas físicas, ela tem que ter 1 milhão, certo? Pessoa física ou jurídica, tipo uma empresa, uma empresinha, a Ambev. A Ambev, se ela quer ser uma investidora, ela tem que ter pelo menos 1 milhão em investimentos, certo? Então, agora vamos falar dos investidores que são profissionais. Lembra que eu falei que investidor profissional, aqui ó, investidor profissional, ele é um investidor qualificado, só que além dele ser um tipo de investidor qualificado, ele também tem subtipos. Então, dentro de investidor profissional, a gente vai ver que existem os fundos, são as pessoas físicas e jurídicas que possuem investimento superior a 10 milhões. Ou seja, não confunda. Se for uma pessoa física ou jurídica que tenha 1 milhão e atestem por escrito, é o quê? Ela é investidor qualificado. Se for investidor profissional, ela tem que atestar por escrito que ela tem que ter investimento superior a quanto? 10 milhões. Ou seja, o profissional, que é o cara que vive aquilo, o profissional, esse cara tem que ter 10 milhões. O qualificado ele tem que ser só 1 milhão, beleza? Em investimentos. A vantagem de ser um investidor profissional, que além do superior ainda aos qualificados, é que o cara pode investir em fundos exclusivos, certo? O que é um fundo exclusivo? Fundo exclusivo é aquele fundo que só tem um cotista, uma pessoa só. Eu sozinho faço um fundo só para mim. Isso daí é restrito só para essa galerinha aqui que são considerados investidores profissionais. Outros que são considerados investidores profissionais: instituições financeiras, companhias seguradoras e sociedade de capitalização. Você entende que isso que são instituições financeiras, todos isso, ó, instituição financeira, companhia seguradora, sociedade de capitalização, inclusive, ó, entidades abertas de previdência complementares, que são todas instituições, né, que trabalham com o mercado financeiro. Administradores de carteira, consultores de valores imobiliários,
Tudo isso aí, ó, vocês também que elas se enquadram como agentes intermediadores no subsistema financeiro. Então, toda essa galerinha aí, que são instituições financeiras, que são entidades que trabalham com previdência, não importa com que ela trabalhe dentro do sistema financeiro nacional, elas serão também consideradas investidores profissionais, beleza? Ó, e os administradores de carteiras, eles têm que ser autorizados pela CVM em relação aos seus recursos próprios. Então, eu fiz um resuminho aqui, eu nem falei do... deixa eu só falar do que é o investidor não residente, certo? O investidor não residente são pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior e que investem no Brasil. Ou seja, são aquelas pessoas que estão fora e investem aqui no Brasil. Se elas têm um investimento aqui no Brasil, mas moram fora, é um investidor não residente. Por quê? Se você mora aqui e investe aqui, você é um investidor residente, certo? Então, para fazer um resumo, eu trouxe aqui aquela imagenzinha mais detalhada. Ó. O que é um investidor qualificado? São as pessoas que têm 1 milhão e que atestem por escrito. São os agentes autônomos, que são autorizados pela CVM. E os investidores profissionais. Só que os investidores profissionais ainda têm 4 subdivisões, que são pessoas com mais de 10 milhões de investimento e atestem por escrito, as entidades de previdência, as instituições financeiras e administradores de carteira de investimento. Ou seja, todas essas 3, elas são instituições financeiras que trabalham no mercado financeiro. Ou seja, não tem como confundir, certo? E o investidor, e se esses investidores aqui moram fora do Brasil e jogam o dinheiro aqui para dentro do Brasil para investimento, o que eles são considerados investidores não residentes, certo? Então veja, investidor não residente não é só uma pessoa física. Pode ser também um administrador de carteira, uma instituição financeira, uma entidade de previdência, certo? Ou pessoas ou empresas também, não importa. Um fundo de investimento é uma pessoa jurídica, é como se fosse uma empresa. Você vai ver isso lá na aula do módulo 5. Então, não tem dúvida em relação ao que é um investidor residente e o que não é residente, certo? Acredito que não. Vamos agora encerrar o nosso módulo resolvendo essa questãozinha para fixar, beleza? Então, bora lá. Questão número 1. Investidores qualificados, de acordo com a CVM, são pessoas físicas e jurídicas que atestam por escrito que possuem investimentos superiores a, se for investidor qualificado, é 1 milhão, certo? Se fosse profissional, era 10 milhões, certo? Beleza? Questão número 2. Investidores profissionais de acordo com a CVM. Investidores profissionais, pessoas físicas que possuem investimento financeiro em valor superior a 10 milhões. Apenas. Não é só apenas, ela tem que, além de ter os 10 milhões, ela tem que atestar por escrito, porque se ela não atestar por escrito, esse cara não está se precavendo da autonomia dele, porque se ele não atestar por escrito, não tem como a instituição financeira se ausentar da responsabilidade dele, porque esse cara está dizendo que ele é um investidor profissional, não é só ter os 10 milhões, ele tem que atestar por escrito, certo? Então essa aqui está errada. Há pessoas físicas que possuem investimento financeiro em valor superior a 10 milhões e atestem sua condição por escrito. Agora sim, essa tá certa. Essa está completa. E a opção 3, não. Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Sim, a gente viu que instituições financeiras, entidades de previdência, administradora de carteira, todas essas instituições que trabalham no mercado financeiro também são consideradas profissionais, beleza? E se perguntar se elas também são consideradas qualificadas. Por consequência, sim. Se elas são consideradas profissionais, e todo profissional é qualificado, então todo mundo que é profissional é qualificado. Não tem como não ser. Se eu moro no Ceará, o Ceará está dentro do Brasil, e se eu moro em Santa Quitéria, que está dentro do Ceará, então eu tenho obrigatoriamente de ser brasileiro, porque eu faço parte do subconjunto. Beleza? Então aqui a questão correta é a questão letra D de dado. Apenas Opa, desculpa, né? A questão correta aqui é a letra B. Desculpa. Certo, pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar nessa aula aqui. É só isso mesmo, não tem muita pegadinha, não tem muita quebra-cabeça aqui, beleza? Então é só isso mesmo, até a próxima aula, galera. Valeu!